Abraão. O nome dele aparece pela primeira vez aqui, em Gênesis, carregado de um peso que define o rumo de uma história que cruza os tempos. Não é qualquer pessoa. Ele é o homem que recebe uma promessa de Deus, algo grandioso e misterioso. Imagine o cenário. Ele é chamado para deixar sua terra, sua casa e até o conforto de suas raízes para ir a um lugar desconhecido, sem garantias, sem mapas. Deus lhe faz uma promessa: de te farei uma grande nação. Uma promessa de terras, descendentes e bênçãos. É um pacto, uma aliança. Não uma simples promessa, mas algo que, no contexto bíblico, define o destino de toda a humanidade. Abraão é alguém como eu e você, alguém que provavelmente questiona o motivo por trás de tudo isso. Ele parte sem saber o que o espera, porque acredita. E a fé de Abraão é tão sólida que, a cada teste, a cada passo que ele dá, fica mais claro que ele está construindo algo muito maior do que ele mesmo. Ao longo da sua jornada, ele encontra desafios, tentações, até desilusões. Mas ele acredita, ele continua. Isso nos leva a pensar em nossa própria jornada. Às vezes, na vida, somos chamados a sair da zona de conforto, a acreditar no invisível, a seguir em frente mesmo sem entender tudo. Avançando um pouco, entramos na vida de Isaac. A promessa continua nele. Ele é o filho tão esperado de Abraão e Sara, um milagre em si, nascido quando já era praticamente impossível, pelo ponto de vista humano. Isaac é a continuidade da promessa. Ele não enfrenta os mesmos desafios épicos de Abraão, mas a história de Isaac tem seu peso, especialmente na formação da família, um pilar central na narrativa bíblica. Quando Isaac se casa com Rebeca, é o início de algo que vai além de uma união amorosa. Eles se tornam os pais de Jacó e Esaú, e aí as coisas começam a ficar mais complexas. Jacó e Esaú, dois irmãos, mas com caminhos e destinos completamente opostos. Esaú é o primogênito, o que deveria carregar a bênção, mas Jacó, com a ajuda de sua mãe, acaba tomando para si o direito de primogenitura. Isso não é um simples erro de família. É algo que gera um impacto profundo. Jacó foge, vai embora, e nessa fuga, ele encontra Deus de uma forma única. Uma noite ele sonha com uma escada que conecta a terra ao céu. Esse sonho é o marco de uma transformação. Jacó não é mais o mesmo depois disso. Ele está em uma jornada de transformação, de se tornar quem ele realmente deve ser. Essa história é um reflexo da complexidade das relações humanas, das decisões que tomamos e das consequências que enfrentamos. Jacó é um exemplo de alguém que carrega em si o conflito interno, alguém que luta com sua própria identidade, com suas falhas. Ele é alguém que busca a bênção a todo custo, mas só a encontra de verdade quando enfrenta a si mesmo. Há um momento em que ele literalmente luta com Deus, e é ali que ele finalmente se transforma. Deus muda seu nome para Israel, um nome que carrega um significado profundo, aquele que luta com Deus e prevalece. Jacó tem 12 filhos, e esses filhos se tornam os pais das 12 tribos de Israel. É como se a promessa de Deus estivesse começando a tomar forma. Mas o interessante aqui é que a história dessas 12 tribos começa com um conflito. José, um dos filhos de Jacó, é vendido como escravo pelos próprios irmãos. É aqui que vemos um dos temas mais fascinantes de Gênesis, o sofrimento e a redenção. José é o filho favorito, o que desperta a inveja dos irmãos. Eles o vendem para mercadores que o levam ao Egito. José passa de um filho querido para um escravo em uma terra estranha. Mas essa não é a última palavra na história de José. Mesmo na adversidade, ele é guiado por algo maior. Em meio a muitas dificuldades, José começa a se destacar, primeiro como servo fiel, depois como prisioneiro injustamente condenado, e finalmente como intérprete de sonhos, algo que o leva a se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Isso não é sorte. É como se a mão invisível de Deus estivesse guiando cada passo. No final, ele reencontra os irmãos que o traíram, e ao invés de vingança, José oferece perdão. Ele entende que tudo o que aconteceu fazia parte de um plano maior. A história de José é um lembrete de que até os momentos mais sombrios podem ter um propósito. Às vezes, passamos por situações que parecem injustas, sofridas, e a tentação é acreditar que fomos abandonados.
Mas José mostra que, mesmo nos piores momentos, Deus pode transformar tudo em algo bom. O sofrimento se transforma em redenção. Ele diz aos irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Isso é poderoso, porque nos lembra que existe uma redenção mesmo nas partes mais difíceis da vida. Agora, ao olharmos para o fechamento do livro de Gênesis, percebemos que ele não é apenas um compilado de histórias. Ele é o alicerce do povo de Israel. Abraão, Isaque, Jacó e José são mais do que personagens. São símbolos de uma jornada, de um pacto que vai além de uma simples aliança. Deus está preparando um povo, moldando uma história que começa pequena, com uma família, mas que se expande em uma promessa de redenção para o mundo inteiro. A conclusão do livro de Gênesis nos deixa uma lição importante. As histórias de Abraão, Isaque, Jacó e José não são apenas relatos antigos. Elas falam sobre promessas, sobre a capacidade humana de acreditar em algo maior, sobre a força para enfrentar o que parece impossível. A jornada desses homens e suas famílias nos ensina que a fé é construída, que a aliança com Deus é sólida, mas exige compromisso e perseverança. Gênesis é o ponto de partida para algo muito maior. Ele nos leva a entender que cada detalhe, cada história e cada promessa são como uma semente plantada, esperando o momento certo para florescer.